Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No nosso estudo sobre as grandes figuras do Antigo Testamento que tiveram uma intensa vida de oração, falamos, dentre tantas outras, de Moisés e de Elias. Para Moisés dedicamos pelo menos uns 10 programas, para Elias uns 7 ou 8. E agora vamos citar um texto do Novo Testamento, onde os dois aparecem, num contexto de oração. A narrativa do episódio da Transfiguração no Monte Santo, que a tradição chama de Tabor, na narrativa de São Lucas, diz que enquanto Jesus orava, Jesus se transfigurou. Enquanto orava. Vamos ao texto. Não vamos citar toda a narrativa da Transfiguração, mas apenas 3 versículos. Lucas 9, de 29 a 31. Enquanto orava, ou seja, enquanto Jesus orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Somente na narrativa de São Lucas, a transfiguração acontece num contexto de oração. E isso já projeta sobre a oração a sua finalidade precípua: transfigurar o homem no brilho da glória do corpo ressuscitado de Jesus. A oração, portanto, é a ocasião de transfigurar corpo e alma no brilho de Cristo. Nós vimos muitas passagens em que Moisés ora, mas em nenhuma delas no Antigo Testamento, Moisés fala com Elias a respeito de Jesus. O texto diz, falavam com ele 2 personagens. A respeito de quê? Diz o versículo 31, falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. A oração, portanto, remete à pessoa de Cristo, cuja suprema obra é o mistério da redenção. Entenda-se, paixão, morte, ressurreição, ascensão, glorificação e o seu assediamento à direita do Pai. A oração de Moisés, portanto, visa a Cristo, dirige-se a Ele. Tem por finalidade o próprio Cristo. O mesmo se diga da pessoa de Elias. Com esse texto do Antigo Testamento, que projeta a luz em todo o Antigo Testamento, e é assim que o Antigo Testamento deve ser lido, à luz do Novo e não o contrário, todos os orantes do Antigo Testamento, aqui representados por Moisés e por Elias, encontram a iluminação, a projeção da luz da oração que aponta para a pessoa do Cristo transfigurado, do Cristo ressuscitado. A finalidade da oração, portanto, é a Trindade. O fim da oração é o Pai. Mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés e Elias, então, no monte que a tradição chama de Tabor, aparecem como os orantes que, em toda a sua vida, lá no passado, se dirigiram, em última instância, ao Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Uma oração transfigurada pelo brilho do Cristo ressuscitado.